Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o acadêmico Tomás da Silva Guerreiro Botelho, sou da Unifael, Polo Corumbá, e este é o trabalho, a apresentação do trabalho de conclusão de curso na graduação em Teologia. Meu orientador é o professor mestre Robson Maurício Guedini, e o trabalho intitulado é O Sistema Preventivo de Dom Bosco, um diálogo possível entre ciência e religião em diferentes ambientes educativos. Bom, para começar, o diálogo, que muitas vezes é conflituoso, entre religião, aqui na figura a gente pode ver, e a ciência. Então, o diálogo entre crenças e valores, dos alunos e o ensino de ciências ainda é um grande obstáculo em diferentes ambientes educativos. E aí, o sistema preventivo de Dom Bosco, que é baseado em razão, religião e amor, apresenta-se como uma abordagem pedagógica que pode contribuir para a construção de um ambiente favorável a essa formação científica, respeitando, claro, a diversidade e visão de mundo dos estudantes. Então, Dom Bosco traz aí uma proposta e esse estudo busca compreender a sua proposta, sistema preventivo, no que se diz respeito à integração de estratégias pedagógicas que buscam aí favorecer a alfabetização científica sem entrar em conflito com essas crenças que os estudantes já apresentam. A fundamentação teórica desse trabalho, essa imagem ilustra muito bem o que é a proposta, o problema, em que nós nos deparamos, que é a incerteza e estresse que vem das expectativas sociais. Essas expectativas incluem normas de gêneros e identidade cultural. E quando se fala de expectativas sociais, no mundo contemporâneo, potencializado, pelas redes sociais, os jovens acabam se deparando com dificuldades por conta dos estereótipos de identidade. A ilustração nos mostra muito bem isso, sobre a questão de família, a questão dos likes, sobre a questão das visões de mundo, em se inserir, neste mundo globalizado. Então, nesse mundo em que acabamos nos confrontando, com ser às vezes apenas um número ou um código de barras, essa figura nos mostra muito bem isso. É, Temos o que a gente chama de consciência social. E os estudantes tentam, buscar, assim como nós, os adultos também, buscam reflexão, a refúgio, uma reflexão espiritual, usar a ciência, como forma de alinhar o que a gente tem de responsabilidade social e respeito pelas diversas religiões, as diversas formas de ver o mundo, as diversas perspectivas até filosóficas, Todos nós acabamos nos deparando com uma situação de ser estudante, de buscar a construção do nosso ser. Mas ainda há necessidade de refletir sobre isso, porque há um descompasso presente entre ciências e realidade social. Então, embora temos aí muito conteúdo, muita construção de conhecimento, muita informação, a realidade que a gente vive não condiz com aquilo que a gente já construiu até hoje. Bom, para suporte essas situações, Dom Bosco traz, desde ali de meados do século XIX, o chamado sistema preventivo, que é um método para educar jovens de maneira holística, ou seja, integral. E aí ele traz os três pilares, como mencionado, a razão, a religião e a morevoleza. A morevoleza é conhecida como carinho, bondade, amor. E aí, nesses três pilares, as instituições salesianas entendem a fé e a religião, ou buscam entender a fé e a religião como uma possibilidade não só de coexistir, mas também de enriquecer as experiências estudantis e dos estudantes e até dos professores. Então, o objetivo desse trabalho foi investigar como o sistema preventivo pode ser integrado em estratégias pedagógicas, favorecendo então a formação científica dos estudantes em diferentes espaços educacionais, respeitando as suas crenças.
A metodologia adotada nesse trabalho é a revisão sistemática de literatura, que utiliza como principais fontes aí nesse trabalho o Google Acadêmico, o Cielo, a Scopus e o portal de periódicos da CAPES, no intuito de procurar artigos, dissertações, teses e livros que pudessem, né, dialogar com a abordagem pedagógica de Dom Bosco e também um olhar para o ensino de ciência. Bom, o que encontramos de resultados? Há oportunidades para a gente ver tendências temáticas, né? Tendências temáticas, né? Não só tendências temáticas, mas também abordagens metodológicas e contribuições acadêmicas voltadas a essa alfabetização científica, sempre pensando de maneira respeitosa e inclusiva para não entrar em conflito com as crenças dos estudantes. E aí, nesses trabalhos, foram encontrados os 3 eixos principais. O primeiro foi o sistema preventivo de Dom Bosco e a sua aplicação na educação de maneira geral. O segundo eixo foram as relações da educação salesiana no ensino de ciências. E agora, no terceiro eixo, é mais recente, né, são possibilidades de integração do sistema preventivo no ensino de ciência. Então, assim, trazendo esse primeiro, né, eixo, nós vemos um conjunto de valores que valorizam, né, até é redundante, né, valores que valorizam o respeito do ser humano, independente da sua sociedade, do seu pensamento, da sua cultura. E aí o foco, né, é o acolhimento de jovens de maneira geral, abrangendo as suas necessidades básicas e também a sua formação. Pensando também que a sua formação implica trabalho e desenvolvimento da sua moral. E aí a proposta é uma participação ativa do estudante nessa construção do conhecimento. Isso a gente chama de razão, né? E busca-se um desenvolvimento de uma consciência moral independente da sua crença. Isso é religião, no sentido espiritual da coisa. E a necessidade do acolhimento e a confiança para que o ambiente traga, né, segurança e seja motivador. E aí é o terceiro pilar, amor e beleza, amor. São observações trazidas pelo Araújo, né, do trabalho de Araújo. No segundo eixo, as relações da educação salesiana com o ensino de ciência, trazemos o destaque que o sistema preventivo ele não foi desenvolvido em uma pedagogia científica, né, pelo Dom Bosco. E também não foi ali submetida na época com uma avaliação formal, trazendo aí como a pedagogia aborda diretamente o ensino de ciências naturais, né, com a submetida ali a revisão por pares, né, todos aqueles critérios científicos, né, da ciência tradicional. Mas a gente vê uma aplicabilidade coerente com demandas educacionais atuais, né? Embora seja meados de 19, né, as demandas continuam as mesmas. E isso diz muito a ensinar ciências, a respeitar a crença dos alunos. E aí um espaço, né, propício são as salas de pastoral. Essas salas elas são utilizadas como ponto de encontro nas instituições salesianas, buscando o desenvolvimento de uma ação educativa voltada para a responsabilidade, olha só, socioambiental. Então entra a questão social, né, do ser e o ambiente que o rodeia. E aí jovens e crianças e adolescentes podem ali usar esses espaços, essa proposta, para serem inseridos nessa construção, né, como as metodologias ativas de aprendizagem propõem, né? Então a gente consegue ver essa coerência com o que se espera desse aluno na atualidade e o que é proposta pela própria pedagogia. Nessas relações de educação salesiana, temos os espaços, né? Um exemplo, o Museu das Culturas Dom Bosco, que trazem oportunidade para ensinar ciência. A pastoral universitária também faz isso, né? A pastoral universitária ela se faz presente pela busca de integrar ensino, pesquisa e extensão na formação dos profissionais que ali estão comprometidos, né? Devem estar comprometidos com justiça social, bem-estar coletivo, buscando ali, né, desde já,
né, na sua formação, transformar a sociedade através da colaboração em serviço. Então, a pastoral universitária, junto com espaços propícios, né, vou trazer aqui um destaque para o museu novamente, o Museu de Culturas Dom Bosco, né, o MCDB, tem aí uma proposta muito parecida, uma abordagem voltada ali à preservação do patrimônio cultural, né? A gente tem aí arte indígena, patrimônio natural, a gente tem as belezas da natureza. Então, além de pensar em justiça social, em bem-estar coletivo, nós temos a oportunidade, através do sistema preventivo e esses espaços, de estimular uma consciência ambiental nesses estudantes. Um documento norteador da rede salesiana, que é o DIRP, né, Diretriz Pedagógica Evangelizadora, traz aí como proposta a integração desse conhecimento que aparentemente parece ser distinto, né, ciência e religião, né, mas há muitos elementos um no outro, né, que se conversam. Bom, o terceiro e último eixo são as possibilidades de integração do sistema preventivo no ensino de ciência. Nós temos nesses trabalhos, né, o que a gente observou, a própria rede salesiana do Brasil de escola traz isso, que é a valorização de colaboração, respeito à diferença e construção de ações conjuntas de conhecimento. E essas ações conjuntas visam preparar os estudantes para enfrentar desafios do século XXI. Então é como houvesse conversas ali no século XIX, XX e XXI se interligando por meio dessas propostas. E aí, essas aproximações teóricas têm um alinhamento de uma abordagem socioambiental, incluindo o educador salesiano como um guia e modelo. E essas propostas, dentro dos ambientes educativos, podem dialogar com diferentes perspectivas culturais e religiosas, sem impor uma visão sobre a outra, mas pensando num respeito, numa formação crítica. Então, esses ambientes se tornam plurais, com diferentes visões, né? Tem a visão do professor, do estudante, da próprio sistema preventivo, e o foco principal é ser crítico a partir do conhecimento de todas elas, né? O que se pode conhecer através delas, para o desenvolvimento do ser humano, né? Sempre mantendo ali o respeito. Mas os estudos ainda são incipientes, como disse, é o terceiro e último eixo, mais recente aí nos trabalhos, né, que estão ainda borbulhando um pouco. Então, esses estudos, mesmo sendo incipientes, temos aí diferentes procedimentos já presentes, que trazem técnicas que podem serem escolhidas de modo a permitir novos horizontes, né, pensando em estratégias pedagógicas na formação científica e diálogo com a crença dos estudantes. Então, para concluir, né, a partir desses eixos, a gente vê que os achados da pesquisa sugerem uma integração, sim, de um sistema preventivo de Dom Bosco ao ensino de ciência como uma forma de contribuição em ambientes educacionais inclusivos e dialógicos, né, favorecendo a alfabetização científica, respeitando as crenças individuais. Mas ainda precisamos, né, de uma escassez e uma profundidade teórico-metodológica, indicando que ainda são necessários novos estudos sobre o tema, né? Novos aprofundamentos, novas aplicações, né? Novas estratégias para ter aí mais sólido a integração do sistema preventivo no ensino de ciências. Essas são as referências. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela orientação. Obrigado aos ouvintes. Aguardo as considerações da banca.